Olá, bem-vindo a mais essa sessão. Durante essa sessão, nosso objetivo vai ser a gente entender os modelos de dados que você pode encontrar ou que você pode vir a usar em armazéns de dados. Então, eu vou repetir isso ao longo do curso, não existe um modelo único, você vai encontrar em grandes data houses dados de diversas formas, em diversos tipos de modelagem. Aqui a gente está vendo os mais comuns e que a gente vai estudar a maioria deles aqui durante a sessão. Então, a gente tem os modelos dimensionais. Os modelos dimensionais são voltados para análise de dados, né, para data warehouse. Então, a gente tem o STAR, né, que é um tipo de modelo dimensional, o Snowflake, o Galaxy Schema, que também é conhecido como Fact Constellation Schema. Depois, a gente tem o relacional, especificamente na terceira forma normal, ele é muito utilizado em bancos de dados transacionais, em bancos de dados de operação, mas encontramos também dados com este formato dentro de armazéns de dados, principalmente na área de staging. Flat Table, que é uma tabela desnormalizada, normalmente implementada através de uma view. Data Vault, que é um modelo específico para análise de dados também, e o Anchor Modeling. Nós vamos falar um pouco sobre todos eles, né? A gente vai entender como funciona todos eles, com exceção do Anchor Modeling, que é um modelo mais, eu diria assim, mais raro, né? Então a gente não vai abordar ele aqui durante o curso. Então a gente vai estudar bastante o dimensional e o relacional, que são os mais extensos, os mais complexos. Vamos falar um pouquinho também sobre Flat Table, Data Vault. Bom, alguns fatos sobre modelagem de dados. Então, primeiro, não existe um modelo errado, existe modelagem errada. Então, se você encontrar um modelo, por exemplo, que esteja utilizando o dimensional Snowflake, mas alguém disse que deveria usar o STAR, né? E toda forma de você modelar um data house vai ter vantagens e desvantagens. Agora, claro que existem erros de modelagem, mas não com relação à aplicação de um modelo. E como eu já falei, nós vamos sim encontrar dentro de data house dados nos mais diversos formatos convivendo, normalmente entre áreas diferentes, áreas distintas do data house. Então, a gente vai começar o nosso estudo sobre modelagem a partir do modelo relacional. O modelo relacional, então, ele é um modelo que você encontra principalmente em sistemas transacionais, mas ele está intimamente ligado com data warehouse, por vários motivos. Primeiro, que muitas vezes a carga de dados que é feita para o data warehouse é feita a partir de modelos relacionais. Outras vezes, o modelo, os dados com a própria modelagem relacional, elas são carregadas sem nenhum tipo de troca ou de transformação em outro modelo para o data warehouse. Para que daí, né, em um ambiente de staging ou em um ambiente compartilhado, outras consultas ou outras formas de visualização ou de modelos sejam criados. Okay? Então, ele é um modelo muito importante e também porque ele contém alguns aspectos que estão presentes nos modelos dimensionais que nós vamos estudar depois. Então, o modelo relacional ele é responsável por suportar operações, né, está em bancos de dados transacionais, é orientado à transação, ele preza pela integridade, pela redução da redundância, por controlar transações. O que quer dizer controlar transações? Né? O banco de dados relacional ele tem uma preocupação muito grande na atomicidade da transação e na integridade dela. Então, imagine se você está tirando fundos de uma conta para depositar em outra. Né? E você tirou o fundo e depois o sistema ele tem um problema, né? A atualização falha, esse dinheiro ele deixa de existir. Então o banco de dados relacional ele tem mecanismos para que isso não aconteça. E esses mecanismos não estão presentes em um data house porque não é o propósito dele. Okay? E como eu falei, ele pode ser encontrado, esse tipo de modelo pode ser encontrado em data house sem toda essa questão de integridade. Ele é encontrado em data house apenas do ponto de vista de modelagem, ok? Não em funcionalidade. Bom, vamos tentar entender aqui os problemas que levam
os problemas que um aplicativo ou uma operação de uma empresa pode encontrar que leva ao uso no modelo relacional. Então imagine que você criou uma empresa de vendas e você desenvolveu um pequeno aplicativo para registrar essas vendas. Então você começa a registrar essas vendas linha a linha, né? Então cada venda você coloca aqui numa linha. Então vejam ali que você tem uma coluna para o pedido, você ordena esse pedido de forma crescente, você tem um código do cliente, você tem o nome e o sobrenome do cliente, dados diversos do cliente, o produto, o nome do produto, a quantidade, o preço e o preço unitário. Depois dessa sua segunda venda do mesmo cliente, ele está comprando um segundo produto na mesma venda. Ele comprou um laptop, ele vai comprar uma camisa. Então você cria uma segunda linha, né? Então veja ali que agora você colocou ali como product name t-shirt e o category name é clothing, né? Mas é uma venda para o mesmo cliente. E os dados do cliente aqui eles são repetidos. Então vejam que o nome, sobrenome, e-mail, telefone, né? Todos os dados do cliente são repetidos aqui. E assim continua o seu negócio, né? Depois você tem um terceiro cliente que é o Bob. Depois a Alice, que era o primeiro cliente lá, ela volta, né? E alguns dias depois ele faz mais compras e assim o seu negócio ele continua. Agora, quais são os problemas com essa abordagem? Bom, o primeiro problema aqui que a gente pode ficar claro é com relação à redundância. Então você tem fatos repetidos. Então você está vendo aqui que a Alice está cadastrada aqui pelo menos 4 vezes, né? Então você tem dados repetidos não só com relação ao cliente, mas também com relação ao produto, com relação à categoria, né? Você tem muita informação repetida. O outro problema é com relação à integridade. Qual informação está correta? Vamos supor que você cadastre a cliente Alice com um novo endereço. Ou vamos supor que você mude uma categoria que devia ser a mesma, né? Qual informação é a verdadeira, né? Você passa a ter um problema de integridade. E também agora imagine um problema com atualização. Se você precisar atualizar o endereço da Alice, você vai ter que procurar todos os registros que tem o nome dela para atualizar. Isso também pode ser um grande problema. Então veja que a gente tem vários problemas aqui. A gente tem problema de duplicidade, a gente tem problema de integridade, a gente tem problema para atualizar, a gente tem um problema de volume de dados, né, já que a informação está sendo repetida aqui. Então, no momento que se tornar um grande comércio, você vai ter um grande volume de informações repetida e desnecessária. Então, para resolver todos esses problemas e mais alguns, né, existe então a normalização, o processo de normalização, que ele transforma um modelo de negócio num modelo relacional. A normalização, normalmente, ela é utilizada na terceira forma normal, que é o que a gente vai estudar aqui. Então, na normalização, a gente tem o conceito de relações, que são as tabelas, as tuplas, que são as linhas, e os atributos, que são as colunas. Então, esses são os primeiros conceitos que a gente tem. Depois, um outro conceito é de chave primária. A chave primária é o identificador único que cada linha vai ter. E uma questão importante com relação à chave primária é que ela pode ser composta por mais de uma coluna. Então, é o que a gente chama de chave primária composta. Então, a chave primária ela tem algumas características, que você está vendo aqui. Unicidade, não nulo e imutabilidade. Unicidade quer dizer que o valor é único, ele não pode se repetir. Quando a gente está falando de chave primária composta, que é composta, por exemplo, por 2 colunas, a unicidade é olhada a partir dos 2 valores. Então, por exemplo, se a gente tiver uma tabela de detalhes de pedido que a chave primária seja o pedido e o produto, o que não pode se repetir é o mesmo pedido com o mesmo produto. Okay? Então, a outra característica é não nulo, uma chave primária não pode ficar em branco e ela não pode ser alterada. Existem 2 tipos principais de chave primárias, naturais, que são utilizados valores presentes no domínio de negócio. Imagine, por exemplo, que na sua tabela de cliente, você, em vez de ter um Customer ID como chave primária, você resolve utilizar o CPF dele. E as chaves primárias artificiais, que são muito mais comuns, que você simplesmente coloca um identificador único na coluna. Normalmente, esse identificador ele é gerenciado
pelo banco de dados, ou seja, a cada novo registro ele dá um novo código para este registro. E o outro conceito importante com relação ao modelo relacional são as chaves estrangeiras. Então o que é uma chave estrangeira? É um atributo numa tabela do banco de dados relacional que faz referência à chave primária. Então vamos olhar esse modelinho aqui que a gente tem, para a gente entender. Ó. Aqui a gente tem a tabela de customers. E o customers ele tem a sua chave primária. Então, lembrando, a chave primária é única, ela não pode, ela é única, ela não se repete e ela não pode ser nula. Então você vai ter um valor aqui. Agora, quando a gente tem um pedido, esse pedido é feito por um cliente. Então, no cliente eu tenho a chamada chave estrangeira. A chave estrangeira ela aponta para essa chave primária. Então, por exemplo, se eu tenho cadastrado o cliente 1, que seria aqui, por exemplo, o João, e o cliente 1 que fez essa primeira compra, o customer ID aqui vai ser a chave primária, o código único do João. Então, as chaves estrangeiras têm como característica aqui um relacionamento com a chave primária, integridade referencial. O que quer dizer isso? É que eu não vou poder colocar aqui, por exemplo, um cliente de número 10 se este cliente não estiver cadastrado aqui no Customer, ok? Então, um banco de dados relacional, ele garante que haja essa integridade. E já no caso da chave estrangeira, você pode ter valores nulos ou duplicados. Por quê? Porque, por exemplo, o mesmo cliente aqui nesse caso, ele pode fazer mais de um pedido. Mas aqui, ele pode aparecer mais de um pedido, né? Mas aqui na tabela de Customer, ele deve aparecer mais de uma vez. A gente vai ver em seguida como que a gente chega na terceira forma normal. Né? Como é que a gente chega do modelo de negócios até a terceira forma normal para um banco de dados relacional. Bom, então agora nesse tutorial vamos entender como que a gente chega na terceira forma normal. Lembrando que o objetivo da terceira forma normal é reduzir redundância e manter a integridade dos dados. Então imagine que este modelo de dados aqui representa aquela planilha de vendas que nós vimos nos tutoriais passados, né? Que você tem os dados da venda e os dados do cliente do produto. Então, para chegar na primeira forma normal, a gente tem que se certificar que todos os atributos na tabela sejam atômicos, ou seja, que não tenham valores únicos ou indivisíveis. Um exemplo disso, então, observe aqui ó, que a gente tem neste modelo a coluna Phone Numbers. Phone Numbers é utilizado num modelo de negócio criado, para guardar todos os telefones do cliente, seja o celular ou o telefone comercial dele. Então, isso aqui, para a gente chegar na primeira forma normal, a gente tem que certificar que este atributo aqui, né, ele não seja mais dessa forma. Por quê? Porque ele tem que ser atômico, ele tem que ser único. E o que a gente faz? Então, para atingir a primeira forma normal, a gente transforma Phone Numbers em Mobile e Company Phone. Então agora, em vez de você ter os dois telefones num mesmo atributo, você tem eles em atributos separados. E aí sim você tem um atributo de forma atômica ou único e indivisível, porque você não pode separar, dividir mais o telefone celular ou o telefone da empresa, ok? Então, se não houver mais nenhum atributo nos nossos dados que não seja que não seja atômico, né, a gente chegou então na primeira forma normal. Agora, para a segunda forma normal, a gente tem que remover as dependências da chave candidata. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que existem vários atributos lá que são dependentes da chave primária. Então, por exemplo, customers, categories, products, orders, order details. Então a gente precisa remover essas dependências da chave candidata. Como que a gente faz isso? A gente cria novas tabelas. A gente cria tabelas separadas e identifica elas usando chaves primárias e faz associação usando chaves estrangeiras. Então aqui está, ó, você pode ver que na segunda
forma normal, a gente tem já um modelo bem mais parecido, né, com o modelo relacional final. Então a gente separou, né, a gente tinha uma única tabela de vendas, agora a gente tem customers, eles têm um identificador, a gente tem orders, a gente tem order details, a gente tem products, a gente tem categories, né, que tem suas chaves primárias e estão relacionados através de chaves estrangeiras. E, por fim, a terceira forma normal. Na terceira forma normal, a gente remove a chamada dependência transitiva, que é o quê? Um atributo que depende indiretamente de outro atributo através de um atributo intermediário. Então, para a gente entender isso, vejam este atributo aqui, tax rate. Se você pensar, né, o tax rate aqui ele está associado a order ID, né, porque o imposto, a alíquota de imposto que você vai pagar, ela está associado ao pedido. Mas o que acontece? O imposto ele vai variar de acordo com a categoria. Então, ele está associado a Order ID, mas ele depende de Category ID. Então, isso é chamado de dependência transitiva, porque o tax rate ele tem que transitar entre o Order ID e o Category ID para você obter o valor. Então, para chegar na terceira forma normal, a gente elimina essa dependência transitiva passando tax rate aqui para a tabela de categorias. A gente remove de order details e coloca em uma tabela e coloca na tabela de categorias. E assim, então, nosso modelo chega na terceira forma normal. Então você viu que para a gente chegar na terceira forma normal, a gente precisa criar relacionamentos entre as tabelas. Então o relacionamento é uma relação entre a chave primária de uma tabela com a chave estrangeira. E a gente comentou já, mas vale a pena ressaltar que os bancos de dados, especificamente os bancos de dados relacionais, eles podem impor integridade nessa relação. Então, por exemplo, você não vai poder cadastrar uma compra para um cliente que não existe, né? O cliente tem que estar cadastrado na tabela de clientes e você vai cadastrar o cliente através da sua chave primária, né? Essa chave primária como chave estrangeira, e essa chave primária tem que existir na tabela de clientes. Bom, existem 3 tipos de relacionamento que podem existir em um banco de dados relacional. Então a gente vai estudar aqui os 3. O primeiro é o mais incomum, o que você menos vai encontrar, e ele não tem uma aplicação direta com a questão da integridade do banco de dados. É o relacionamento 1 para 1. No relacionamento 1 para 1, cada registro da tabela A ele vai estar relacionado com apenas um registro da tabela B. Então, na verdade, se você só pode relacionar um usuário com um único profile, né, quer dizer que, na verdade, o profile é apenas uma extensão da tabela de usuários. Então, o relacionamento 1 para 1 ele é usado em casos específicos, quando, por exemplo, você quer abstrair a complexidade de uma tabela por questões de segurança. Às vezes, por exemplo, um sistema gerenciador de banco de dados, ele tem algumas restrições da questão de segurança que você tem que aplicar ela sobre toda a tabela, então você separa esses campos mais sensíveis de uma outra tabela, okay? Mas isso, então, é um relacionamento 1 para 1. O outro é um relacionamento 1 para muitos ou muitos para 1, que é um relacionamento mais comum. Então você tem um único registro da tabela A, que ele pode estar relacionado com múltiplos registros da tabela B. Mas cada registro da tabela B, ele vai estar relacionado com apenas um registro da tabela A. Então, vejam esse exemplo aqui. A gente tem autores e livros. Então, um autor, né, ele pode ser autor de mais de um livro. Então, um único autor, né? Então, imagina aqui o autor 1. Né? Então, o autor 1 aqui, ele pode aparecer aqui várias vezes, porque ele pode ser autor de vários livros. Agora, imagine um livro. Né? Um livro, ele vai ter um código, um ID aqui, vamos supor o ID 3. O mesmo livro, ele só pode ter um autor. Né? Claro que na prática, um livro ele pode ter mais de um autor, mas neste modelo aqui não. Né? Para este modelo de negócio aqui, um livro, a gente pode ver que ele pode ter apenas um autor. Então, esse é o relacionamento de 1 para muitos. Né? O relacionamento muitos para 1
É a mesma coisa, é só você olhar da tabela de muitos em direção à tabela N. Agora, aqui, ó, o outro tipo de relacionamento é o muitos para muitos. O que acontece? Um único registro da tabela A pode estar relacionado a muitos registros da tabela B. E um único registro da tabela B pode estar relacionado a muitos registros da tabela A. Então, imagine o seguinte, ó, você tem aqui o estudante de código 1, o estudante de código 2 e o estudante de código 3. E você tem os cursos. Vamos supor aqui que você tem o curso de código 10 e o curso de código 11. Então veja, o estudante 1, ele pode se matricular no curso 10. E o estudante 1 também pode se matricular no curso 11. O estudante 2, ele quer se matricular apenas no curso 11. E o estudante 3, apenas no curso 10. Então, considerando aqui, ó, você pode ver que um único registro, vamos botar aqui de volta A e B, um único registro da tabela A, ele vai estar relacionado com múltiplos registros da tabela B. A gente está vendo isso aqui, ó. E da mesma forma, um único registro da tabela B pode estar relacionado a muitos registros da tabela A. A gente está vendo isto aqui e também aqui, ok? Então, esse é o relacionamento muitos para muitos, que ele é criado com uma tabela associativa. Se no caso aqui dos livros fosse possível um livro ter mais de um autor, né, a gente teria então um relacionamento muitos para muitos, e a gente também aqui teria que criar uma tabela associativa. Agora então a gente vai estudar o modelo dimensional, que é o modelo preponderante ou o mais comum encontrado em Data House. Então, o modelo dimensional ele é composto por 3 elementos principais, que vão estar em 2 tipos principais de tabela. O fato, que é o dado central, a informação central que você quer analisar, as dimensões, que são os pontos de vista, e as medidas, que são os valores. Vamos entender um pouquinho mais o que é cada um. Então, o fato é o assunto central, e ele vai agregar as medidas, né, que vão estar na mesma tabela, e também as dimensões através de chaves estrangeiras. Então, um fato, como o nome diz, ele é algo relevante ou importante do ponto de vista de negócio. Então, imagine que você tem um banco de dados transacional de vendas. Então, você provavelmente não vai ter apenas uma fato de vendas. Você vai olhar as suas vendas sobre vários aspectos. Você vai olhar as suas vendas sobre o aspecto de localização, aonde ela foi vendida, sobre o tipo de produto, sobre o cliente, né, sobre o período da venda. Então, o fato ele vai agregar aqui, por exemplo, as vendas, os orders, né, e vai estar conectado às dimensões. Então, aqui, por exemplo, a gente tem uma fato venda, mas outros exemplos que você pode criar de fatos. Ó. Você pode criar uma fato de bugs, de faturas de produção, de viagens, de contas a pagar, de impostos. Veja, por exemplo, que impostos ou contas a pagar, né, eles podem muitas vezes vir de um mesmo sistema transacional, né, de um mesmo banco de dados, de um mesmo ERP. Mas desse único ERP, você vai derivar vários fatos, porque você tem vários pontos de vista de negócio que você precisa analisar, né, dentro do seu armazém de dados, ok? Então, este é o fato. E as dimensões que vão estar relacionadas a um ou mais fatos. E são formas de você visualizar a informação. Então, veja aqui, eu tenho uma fato orders, que eu quero ver as vendas. Agora, eu posso querer ver as vendas do ponto de vista dos clientes, eu posso querer ver as vendas do ponto de vista das categorias,
Eu posso querer ver as vendas do ponto de vista de produtos que eu estou vendendo, e também aqui você está vendo que tem um DIN Orders Date, eu posso querer ver as vendas, isso é muito importante, do ponto de vista temporal, né, quando eu vendi. Então, as dimensões, né, elas vão responder perguntas do fato com relação a quando, né, de uma fato de vendas, o quando, por exemplo, pode ser a data da compra, a data do faturamento, a data de entrega, né? Essa é a dimensão tempo, é uma dimensão especial que a gente vai falar um pouquinho mais depois. Eu posso querer saber quem, né? No caso de vendas, o vendedor ou o cliente, o que, o produto que eu vendi, aonde, o filial, a cidade, o estado, o país, e como que eu vendi, se foi à vista, se foi através da revenda, se foi internet. Então vejam que a gente pode ter muitas dimensões associadas a uma mesma fato. Vamos falar um pouquinho então da dimensão tempo. A dimensão tempo, ela é uma dimensão obrigatória que você vai encontrá-la em todos os modelos, e normalmente esta dimensão tempo, ela não vai ter apenas uma data, mas ela vai ter atributos relacionados à data. Então, por exemplo, ela vai ter o ano, o semestre, o trimestre, o mês e o dia da semana. Ele vai ter todas essas informações já prontas na tabela. E é um costume também de você carregar toda a dimensão tempo de acordo com o grão dos dados, ou o nível de detalhamento dos dados. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que quando você está modelando o banco de dados, você já carrega a dimensão tempo, né? Então, se você tem dados diários, por exemplo, a sua dimensão tempo ela vai ter um ano, o mês e o dia, e você pode ter um indicador se aquele dia é feriado, se é fim de semana, a qual bimestre ele faz parte, né? Isso tudo para facilitar as consultas, para que essas informações não precisem ser calculadas dentro do armazém de dados. Então, por exemplo, vejo aqui, ó, na dimensão tempo, o dia 1 do mês 1 do ano de 2017 é chave 1. Então, quando você carregar seus dados por seu data warehouse e você tiver uma venda que foi no dia 1º de janeiro de 2017, você vai associar o seu processo de ETL, vai associar aqui a chave 1, ok? Eu mencionei que normalmente se faz uma pré-carga da dimensão vendas, mas não é obrigatório, ok? Existem processos de carga que criam a dimensão tempo, quer dizer, sobre demanda, ok? Bom, e outra coisa que pode acontecer com a dimensão tempo, se você tiver várias datas na sua fato, ela pode estar relacionada com a dimensão data várias vezes. Então veja aqui, você tem a data da venda, a data de pagamento e a data de entrega. Vejam que podem ser datas diferentes ou não, mas o importante é que aqui na dimensão data serão chaves que vão apontar por um dia, um mês, um ano, um trimestre, e se é feriado ou se é fim de semana ou não, ok? Bom, então por que a gente não pode, por que a gente tem uma dimensão de vendas? Por que eu não posso simplesmente lá na tabela fato dizer qual foi a data que ocorreu aquele fato? O principal motivo é que se você quer produzir relatórios ou consultas e você quiser incluir a data sem a ocorrência do fato, você resolve isso com um left join na dimensão tempo. Se ela não existir, você vai ter que usar algumas consultas bem complexas ou mesmo uma programação para obter o resultado. Um outro motivo importante de você ter uma fato vendas é que você já tem aqui as informações todas já calculadas, ok? Como eu havia mencionado. E o terceiro aspecto que você encontra no modelo dimensional são as medidas. Então as medidas são características numéricas. Então, por exemplo, falando de vendas, a gente tem o valor da venda, quanto que a gente vendeu, quanto que foi o desconto aplicado, qual foi o percentual, quanto que a gente pagou de imposto. Isso tudo são medidas que vão estar na fato.
E vejam que as medidas, nessa fato aqui a gente tem quantidade e preço unitário, elas vão estar sempre na tabela fato. E é bem comum que as tabelas fatos envolvam cálculos complexos, ok? Bom, uma fato, ela normalmente ela vai ter medida, mas a gente pode ter fatos sem medidas, sem métricas, que são uma fato factless, né, sem fatos. Mas é alguma coisa rara, não comum. Existem vários tipos de medidas. Existem as medidas aditivas, que elas podem ser operadas matematicamente, por exemplo, a quantidade de vendas. As não aditivas, que você não pode operar elas matematicamente, o percentual de vendas. E as semi-aditivas, que podem ser operadas matematicamente, mas não de maneira uniforme. O que quer dizer operar elas de forma matemática? Quer dizer, por exemplo, a quantidade que eu vendi, a quantidade é uma medida aditiva. Isso quer dizer o quê? Que se eu pegar todas as fatos e somar a quantidade, eu tenho o total das vendas daquele fato. Agora, preço unitário não é uma coisa que eu posso somar. Né? Então, o preço unitário, unit price, que é outra medida que tem ali, não é uma medida aditiva. Bom, falando um pouco mais sobre medidas, elas podem ser calculadas no processo de carga. Vejam que é importante você entender que o armazém de dados, normalmente ele vai produzir informações que nem sempre vão estar prontas lá no banco de dados transacional. Então isso tem que estar calculado para produzir, tem que ser calculado para produzir informação gerencial. Um outro fator importante que pode requerer cálculos é que os dados que são carregados no Data Warehouse, eles vão ter um grão diferente, um nível de detalhamento diferente. Então, por exemplo, você não vai mostrar a venda de item a item. Então, por exemplo, se você for mostrar a venda por dia, o total de venda por dia, isso requer um cálculo. Como que esses cálculos são feitos? Eles podem ser calculados no processo de carga, pode ser calculados pelo servidor, pelo DW, pode ser calculado diretamente na ferramenta de visualização e às vezes até contém hierarquias de cálculos, ok? Bom, no próximo tutorial a gente vai continuar com o modelo dimensional, a gente vai falar da chave substituta. Bom, então a gente está continuando aqui falando sobre modelo dimensional e agora a gente vai falar sobre chave substituta. Eu estou mostrando aqui na tela o modelo que foi apresentado nos tutoriais anterior. E se você reparar aqui, você pode ver alguma coisa estranha. Você está vendo que na dimensão Customer existe o Customer ID, que é a chave primária do cliente lá no banco de dados relacional. Então, essa chave primária foi carregada aqui para o banco de dados analítico e ela é utilizada para fazer relação com o fato. Então, aquela venda teve este determinado cliente. Só que você pode ver aqui que existe também, nas tabelas de dimensões, uma chave primária, né, porque a gente pode ver aqui que está em negrito com SK. O que seria isso? Bom, essa chave primária aqui com o SK é uma chave substituta. E este modelo aqui, ele tem um erro conceitual que é a chave substituta que deveria estar relacionada com o fato. Por quê? Porque vocês lembram que a chave estrangeira aqui, ela tem que estar relacionada com a chave primária da outra tabela. E aqui você pode ver que a chave primária é a chave substituta e não a chave primária natural que veio do banco de dados. Agora, por que isso aqui foi criado e por que o relacionamento aqui está apontando para o Customer ID? Bom, então no modelo dimensional existe o conceito da chave substituta. Então um produto, ele possui uma chave primária no modelo operacional. Então lá no banco de dados relacional, quando se cadastra um produto, ele vai ganhar uma chave. Vamos supor que o produto 1. Só que o que acontece? Quando a carga desse produto para o banco de dados dimensional, ele pode ser carregado
mais de uma vez. Como assim ele pode ser carregado mais de uma vez? Bom, é que um banco de dados dimensional, ele não é atualizado. Então o que acontece? Se o produto mudar, se alguma característica do produto mudar, como por exemplo a categoria dele, eu vou ter que carregar esse produto novamente. E se eu carregar esse produto novamente, a chave primária do banco de dados original vai vir junto. E aí ela deixa de ser uma chave única. Então, por isso, no banco de dados dimensional, eu tenho que ter a figura da chave substituta. Então, a chave substituta é uma, entre aspas, chave primária criada no banco de dados dimensional. Então, agora aqui a gente tem o modelo certo. Ó. Então, vejam, eu estava falando lá de produtos. Ó. Eu tenho uma chave substituta e eu tenho a chave primária original do banco de dados relacional. Então, vamos supor que o produto 1 seja carregado a primeira vez. Né? Então, aqui ele vai receber a chave substituta 1 e o produto ID 1. Agora, se ele for carregado de novo, a chave substituta vai ser 2 e o produto... E a chave substituta vai ser 2 e a chave do produto original continua sendo 1. Agora, a relação com o fato... no segundo produto, vai ser com a chave substituta 2, onde, por exemplo, a categoria do produto mudou. Se está ficando confuso, eu vou mostrar aqui um exemplo para isso ficar bem claro. Então, vejam aqui à esquerda, ó, que você tem o banco de dados transacional e aqui à direita o banco de dados analítico. E eu cadastrei o produto lá. Produto 234, o nome do produto é leite fermentado e a categoria dele é 45. Então, vejam que ele está relacionado com a categoria 45, cujo imposto é 18%. No final do dia, houve uma carga de dados lá para o meu banco de dados analítico. E lá eu tenho ó, produto 234, leite fermentado e a categoria produto lácteo. Veja que a categoria vem aqui. Aqui o dado está desnormalizado. Né? Eu não tenho duas tabelas aqui, eu coloco ele aqui desnormalizado. Agora o que acontece? Há uma mudança na lei e a categoria do produto ela muda. Então antes era 45 e agora ela passa a ser 154. Era um produto lácteo e passa a ser um produto alimentar. O leite fermentado mudou de categoria devido a uma mudança na lei. E o que acontece? O imposto muda. No banco de dados operacional, obviamente que eu vou lá no produto e atualizo a categoria dele. Ó, era a categoria 45, agora é 154 e passo a pagar o meu imposto. Só que o que acontece? Vocês lembram que lá no banco de dados dimensional eu não atualizo dados. Então eu não posso ir lá na coluna categoria e mudar né, de produto lácteo para produto alimentar. Porque se eu fizer isso, eu perco o histórico. Eu não vou saber que daquela fato em diante, ou daquela fato para trás, o que aconteceu antes, era produto lácteo que pagava imposto e agora passou a produto alimentar para 7%. Todo o meu histórico, ele se perde. Então eu não posso simplesmente atualizar. O que eu preciso fazer? Então, em vez de atualizar o produto, eu vou inserir uma nova linha. Ó, que aqui está. Ó. Então, vejam que nesta nova linha, o produto é o mesmo, mas a categoria é outra, é produto alimentar. Só que aqui ó, eu tenho a chave do produto lá no meu sistema original. Eu não posso mudar essa chave. Né? Só que como eu inseri ele de novo, eu não posso usar ela como chave primária. Então, por isso, lá no banco de dados dimensional, eu tenho a chave substituta, que é como se fosse a chave primária do banco de dados dimensional. E é esta chave primária que eu vou utilizar para fazer o relacionamento com o fato. Então, vamos voltar aqui. Ó. Então, vejam, eu tenho a categoria do produto e eu tenho a chave substituta. E a relação é com a chave substituta. Então, vejam, quando o produto tinha um imposto, eu estava me relacionando com uma linha do produto. Quando o imposto mudou, eu estou relacionando com outra.
Então, eu consigo rastrear que esta venda antes pagava um imposto e depois pagava outro. Se eu simplesmente atualizasse, isso não seria possível, ok? Então, por isso que existe a chave substituta em modelos dimensionais. Bom, existem algumas características do banco de dados dimensional, e aqui a gente vai falar sobre Slow Change Dimension, que é a forma de tratar e manter o histórico das mudanças das dimensões. Este exemplo que a gente viu é o Slow Change Dimension Type 2. O Type 2, ele mantém o histórico da mudança. Então, quando um valor muda, que foi o que aconteceu lá, um novo registro é incluído. E esse novo registro recebe uma SK. Então, ele recebe essa SK e isso, né, vai garantir essa integridade, né, do histórico da informação. Além dessa chave substituta, a dimensão ela pode ter colunas adicionais. Né? Ela pode, não é obrigado. Ela pode ter uma coluna de dados de início que diz quando aquele registro passou a ser válido, uma data de fim, quando o registro deixou de ser válido, e uma coluna de status. Então, vamos só olhar aqui, ó, eu poderia ter aqui na minha dimensão, ó, aqui na dimensão, uma coluna data de fim, uma coluna data de início, uma coluna data de fim, ou uma coluna de status, para saber quando aquela linha foi válida, né, que é o período que ela se relacionou com o fato, ok? Bom, existem outros tipos de Slow Change Dimension que não são tão comuns. O tipo 1 sobrescreve e não mantém o histórico. O tipo 3 adiciona uma nova coluna com a nova informação. E o tipo 4 adiciona os dados históricos em uma outra tabela. Bom, então a gente entendeu aí o conceito do modelo dimensional. Este modelo dimensional que a gente estudou até agora é o chamado modelo STAR, que é o mais utilizado. Este modelo STAR, ele prevê alguma redundância de dados. O que quer dizer isso? Eu vou tentar explicar aqui. Vamos pegar aqui o exemplo do Customers. Vejam aqui que eu tenho o endereço. Então, no modelo Dimensional STAR, o endereço ele vai se repetir aqui sempre. Existe um outro modelo, que é o que a gente vai ver no próximo slide, que é o Snowflake, que eu posso fazer uma normalização deste endereço colocando ele em outra tabela. Então a gente vai ver isso já já. Bom, então, como eu estava dizendo, o modelo dimensional tem duas variantes, o STAR e o Snowflake. O STAR é o que a gente viu anteriormente e ele prevê redundância de dados. Já no modelo Snowflake, existe uma certa normalização desses dados. Então, o que acontece? Você está vendo aqui, por exemplo, a gente tem dois exemplos aqui. A dimensão produtos. Produto tem uma categoria. Eu poderia simplesmente ter aqui, para o modelo STAR, eu teria aqui uma coluna categoria e a categoria estaria descrita aqui. Só que no modelo Snowflake eu normalizo a categoria, então eu tenho uma tabela de categoria. Então a categoria não vai se repetir, né? Você vai ter uma relação com a chave. A mesma coisa aqui o endereço. O endereço do cliente, ele não vai se repetir. Ele tem uma relação aqui com uma outra tabela, né? Ele está normalizado. Então, vejam que este modelo Snowflake, ele vai ter ele vai usar menos espaço em armazenamento, mas as consultas vão ser mais complexas porque serão necessários joins, né, entre, por exemplo, entre produtos e categorias. Lá no modelo STAR, que a gente viu anteriormente, né, é o contrário. Ele vai armazenar mais, ele vai ocupar mais espaço, mas as consultas serão mais eficientes. Mais eficientes por quê? Porque vai precisar fazer menos joins. Por exemplo, se eu precisar da categoria do produto, ele vai estar já na tabela de produtos. Eu não preciso fazer um join com a DIM Categories. A mesma coisa com o endereço, ok? Então é uma diferença sutil, mas importante, ok? Você deve lembrar dessa diferença quando você estiver falando de modelagem dimensional. O Galaxy Schema, ou Fact Constellation Schema, ele é um modelo dimensional que pode
estar como um star, né, com dados redundantes, ou normalizado, né, no modelo Snowflake, mas o importante aqui é que você tem vários fatos, várias tabelas fato, que vão compartilhar dimensões, ou seja, elas têm dimensões em comum. Então, vejam aqui, ó, você tem um Fact Order Details e um Fact Inventory. E vejam que, por exemplo, aqui o Gym Order Dates é compartilhado pelas duas fatos. Você pode ver aqui que produtos é compartilhado pelas duas fatos. Agora, Customers é utilizado apenas pela Order Details e Inventory Dates apenas pelo Factory Inventory. Então, você pode ter um Data Warehouse com dezenas ou centenas de fatos com dezenas ou centenas ou milhares de dimensões que são compartilhadas entre essas fatos. E é claro que isso traz muitas vantagens ao Data Warehouse, porque você vai ter apenas uma versão da dimensão, né? Você não precisa ter várias versões da mesma dimensão, você tem um menor volume de dados, e às vezes você vai querer realizar cálculos ou consultas, né, que vão ter um assunto comum, por exemplo, uma dimensão de produtos, né, e ela já é a mesma para todos esses fatos. Flat Table é uma outra forma de você modelar dados que você encontra em um Data Warehouse, que nada mais é você colocar todas as informações em uma única tabela. Então, cada linha vai ser uma fato completa. Então, por exemplo, falando de vendas, na mesma linha você vai ter o cliente, todos os dados do cliente, todos os dados do produto, todos os dados da categoria do produto, todos os dados da venda, todas as medidas, né, os cálculos, tudo em uma única linha. E o bom de uma flat table é que você elimina a necessidade de junções, né? Você tem tudo numa mesma tabela. Se você precisar executar consultas que tem filtros complexos, por exemplo, fica muito mais fácil do que você ter que fazer joins entre várias tabelas. Porém, você tem aqui uma grande redundância de dados, né? E você vai ter, claro, um volume maior de dados. Bom, você não vai encontrar um Data Warehouse, provavelmente, que tudo está como uma flat table, com flat tables, né? Mas você vai encontrar ela, assim, normalmente utilizada de forma parcial, né, através de views e views materializadas. Então, se existem informações que são consultadas com frequência e que elas são consultadas através de tabelas que necessitam de muitas joins, a criação de uma view ou de uma view materializada simplifica esse processo, né? Isso cria, especificamente a view materializada, ela cria no Data Warehouse uma flat table, né? Uma tabela desnormalizada. Bom, a gente vai então finalizar aqui a nossa sessão de análise de dados, de modelo de dados, falando do Data Vault. Então, o Data Vault é uma técnica de modelagem mais moderna e ela foi criada especificamente para análise e geração de relatórios. Então, também não é um modelo transacional. Como que funciona o Data Vault? Então, você pode ver aqui que a gente tem 3 tipos de tabelas, os hubs, os links e os satellites, ou satélites. Normalmente eles são especificados, né? Os diagramas, cada tipo tem uma cor específica, né? Então você pode ver aqui o hub com azul, o satélite com amarelo e os links em verde. Então os hubs, eles vão ter uma lista das chaves daquela característica do negócio e nada mais. Então, por exemplo, você está vendo um hub de Customer e um hub de Product. E eles têm apenas a chave, apenas o ID. Por que ele tem apenas a chave? Porque uma ideia do Data Vault, né, um dos princípios do Data Vault, é que o modelo ele tem que ser flexível para mudanças no negócio. Então, essas mudanças, quando ocorrer, elas não são feitas nas tabelas de hub. Então, elas são feitas nas tabelas satélites. Então, as tabelas satélites, elas trazem atributos adicionais, tanto de um hub quanto de um link. A gente está vendo aqui
as tabelas satélites relacionadas uma com cada hub, mas elas podem também estar relacionadas com um link. Então, a função das tabelas satélites, né, é prover informação adicional. E um hub, ou uma tabela hub, uma tabela link, ela pode ter N tabelas satélite, ok? Então, à medida que o modelo de negócio ele vai mudando, tabelas satélites adicionais, elas podem ser adicionadas. E o link, como você pode ver aqui, ele faz a relação entre modelos de negócio, né? ou entre especificações do negócio. Então você está vendo aqui que essa tabela Link Sales, ela está relacionando o cliente com o produto através da venda. Então você tem o Customer ID e o Product ID, né? Ele está linkando esses dois hubs. E você pode ver também que a tabela Sales aqui ela tem informação adicional, né? Por exemplo, ela tem a data e a quantidade dessa venda, ok? Então, essa é uma visão geral, assim, eu diria, bem abrangente para a gente conhecer esse modelo Data Vault.